Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu trago a vocês, meus irmãos, alguns versículos. Eu quero, refletindo hoje nesse texto da ceia, o texto que a gente chama de o texto original. Acabei fazendo uma verificação muito grande, muito interessante. Eu quero compartilhar com vocês. Abram as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios capítulo 11. Eu vou ler alguns versículos intercalados. Preste atenção a quantidade de vezes que a Bíblia Sagrada nos traz a questão da ordem, a questão doutrinária, a questão do autoexame, a questão do evitarmos as contendas. Preste atenção, versículo 17: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Eu não diria que essa palavra é uma palavra gostosa de se ouvir, mas a inspiração de Deus na vida do apóstolo o fez falar à igreja de Corinto essas palavras. Versículo 18: Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Até aqui, meus irmãos, do versículo 17 ao 22, não tem uma palavra que não seja uma palavra de exortação, uma palavra doutrinária, uma palavra forte. Agora, do versículo 23 para frente, a gente vai ver os textos que falam da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então são 1, 2, 3 versículos falando sobre a ceia, mas nós tivemos 5 versículos ensinando, exortando, dizendo para o povo: isso não está bem, isso está ruim, não é assim que se faz, não é dessa maneira, esse comportamento não é adequado. E a partir do próximo versículo, eu já li o 25? Não, né? Semelhantemente, acho que sim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Agora veja o 26: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Versículo 27: Portanto, volta de novo a carga doutrinária, a carga de ensinamento, volta de novo a carga de orientações. Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vocês observaram que mesmo na leitura oficial da ceia, nós temos aqui até agora mais palavras de exortação do que necessariamente sobre a ceia. É a preocupação de Deus, a preocupação do Espírito Santo em fazer com que as pessoas valorizem o que está acontecendo, valorizem o que é a ceia do Senhor e não participem de forma inadequada. Versículo 28: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Continua a carga doutrinária. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Preste atenção no 31: Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Depois, orientações gerais, podem tomar os seus lugares. Versículo 34 ainda fala: quem está com fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. E tinha mais coisa que o apóstolo queria dizer ainda, mas ele disse: olha, mais coisas direi, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então observe vocês, meus irmãos, basicamente nós tivemos 3 versículos falando: olha, eu recebi do Senhor, também ensina vocês, na noite da Páscoa, na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, partiu, comei, depois também com o cálice, deu graças, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Porque quando isso acontece, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que venha. Paulo falando da igreja de Corinto. São 3 versículos. 3 versículos. E do 17 até o versículo 34, nós vemos que de repente, a respeito da própria ceia, 3 versículos, parece ser pouco. Mas em compensação, a preocupação, eu digo a vocês, do Espírito de Deus, a preocupação de Deus, a preocupação do Espírito Santo. Porque quando Paulo fala, eu recebi do Senhor, é evidentemente que Paulo não viveu com o Senhor. De alguma forma Deus revelou a ele. Deus revelou a ele, quem sabe através de outra pessoa, quem sabe através de uma revelação mesmo. Mas a Paulo, a ceia do Senhor foi uma revelação. E de qualquer forma, supondo que alguém tivesse dito a ele pelo Espírito Santo, supondo que ele tivesse tido uma revelação do Espírito Santo, de qualquer maneira nós vemos o mover do Espírito Santo de Deus, para que fosse oficialmente explicada ao povo da igreja de Corinto a questão da ceia do Senhor. Nós vemos que a palavra de Deus deixa claro que quando nós nos ajuntamos para tomar a ceia do Senhor, nós não podemos nos ajuntar para pior, mas sim para melhor. Quando nós nos ajuntamos para tomar a ceia do Senhor, nós não podemos nos ajuntar em dissensões e contendas, não. Mas ao mesmo tempo o apóstolo fala que, olha, até importa que haja entre vós heresias, pelo menos assim o sincero será detectado. Quando vos ajuntais, não é para comer, não. Quer comer, come em casa. Quando vocês se ajuntarem para participar da ceia do Senhor, nós não estamos aqui, eu sempre digo a vocês, porque a gente vai tomar um copinho de vinho desse tamanho, de suco, não é? Nós não estamos aqui porque nós vamos comer um cortezinho de pão pequenininho. Eu tenho certeza que você não sairia da sua casa se não fosse a questão espiritual que envolve esse momento, se não fosse a questão da grandeza da presença do Senhor Jesus nesse pão e nesse cálice, do mover do Espírito Santo de Deus e da aprovação do próprio Deus, vocês não sairiam de casa para vir aqui tomar um sucozinho de uva e comer um pedacinho de pão, não. Talvez se fosse um churrasco, talvez a gente até viesse, não é? Como anunciamos no encontro de homens e mulheres, vai ter um churrascão, aí talvez a gente viesse. Mas para participar da ceia, comer um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, se não tivesse o sentimento, o peso espiritual que tem de ter quando nós fazemos a ceia do Senhor, nós não teríamos razão para estar aqui. Mas eu fiquei maravilhado, meus irmãos, lendo esse texto hoje, do 17 ao 33, como eu disse, porque o apóstolo Paulo, ele não poupa a orientação à igreja, e o objetivo é que ninguém participe da ceia do Senhor de uma forma inadequada. Eu sei que tem pessoas que já conhecem igrejas que qualquer um participa da ceia. Chega lá, não importa se você é batizado ou não, se você é crente ou não, a ceia é para todo mundo. Fazem ceias até em estádios, ginásios, todo mundo pode tomar a ceia. Eu só não entendo por que essas pessoas não leem esse texto que nós lemos, porque a preocupação de Deus com o que é sagrado é muito grande, e não se pode profanar o que é sagrado a título de não, nós somos liberais ou nós somos cabeça mais aberta. Mas que cabeça mais aberta, coisa nenhuma. A bem da verdade, meus irmãos, nós temos como costume na nossa igreja de dar a ceia do Senhor somente para as pessoas batizadas nas águas. Mas seria bom que se todas as pessoas que dessem as águas também fossem batizadas no Espírito Santo lá mesmo. Sabe por quê? Porque nós só poderemos ver se nós estamos nos ajuntando para melhor ou para pior. Nós só poderemos ver se nós somos causadores de contendas ou não. Nós só poderemos ver se estamos sendo sinceros ou estamos sendo hereges ou não, se nós tivermos o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, para nós está tudo normal, está tudo banalizado. E nós não podemos achar ou fazer normal aquilo que é santificado por Deus. Esse evento não é um evento normal, não. Esse evento é um evento santificado e purificado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. E se você acha que já se tornou normal, meu negócio é chegar na igreja, me dá aí logo o pão, e já mastiga, às vezes nem mastiga, dá aí o cálice, já toma, já sai para fora e não quer nem ter comunhão. Se você acha que já se tornou normal, é sinal que você precisa ser revigorado no poder e no mover do Espírito Santo de Deus, porque você está longe dele. As coisas de Deus são sagradas, meus irmãos.
Não vamos banalizar as coisas de Deus. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, tudo tem a sua ordem, tudo tem a sua norma, tudo tem o seu padrão ético e tudo tem o seu padrão bíblico. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você sabe julgar a você mesmo. Você consegue julgar a você mesmo. E quando você julga a você mesmo, você se livra de ser julgado por outras pessoas. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não é só questão de outras pessoas julgadas, até pelo próprio Senhor. Quem sabe, num dia onde o julgamento não haverá espaço para nenhum tipo de perdão ou de resposta, ou até mesmo de um movimento advocatício. Não. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, se você tem o Espírito Santo de Deus, você consegue julgar a você mesmo. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você vai continuar carnal, você vai continuar em pecado, você vai continuar mentindo, inventando histórias, você vai continuar com esse coração cheio de pecado, cheio de ira, com essa vida desregrada perante o Senhor. Mas vai estar tudo bem, porque você não tem o poder para julgar você mesmo. Então aparentemente vai estar tudo bem. Deus dá oportunidades. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas a Bíblia continua falando: existe a possibilidade que sejamos julgados por outras pessoas, ou pelo próprio Senhor. Porque às vezes somos julgados pelo Senhor na instrumentalidade de uma pessoa. Você acha que Deus vai descer até onde você está e falar: eu sou Deus, vou te julgar? Não, Deus vai usar um pastor, Deus vai usar um líder, Deus vai usar uma pessoa que talvez não seja líder, mas que tenha capacidade e condições espirituais de julgar você. Mas quando somos julgados, supondo que você não tem o poder de julgar você mesmo, mas quando somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor. Aí tem irmão que quando é julgado começa a criticar quem julgou. Quem é você para julgar? Quem sou eu para julgar? Eu vou julgar até os anjos que caíram. E outros vêm com aquela coisa decoreba: não julgueis para não ser julgados. Tudo dentro do seu contexto. Se Deus me mandou julgar você, eu vou julgar você. Porque quando nós somos julgados, somos repreendidos por Ele, pelo próprio Senhor. Isso significa uma segunda oportunidade. Já que não temos a capacidade de avaliar a nossa própria vida, porque não temos mais gosto nas coisas de Deus, porque não temos mais alegria de estar voluntariamente servindo ao Senhor com um espírito voluntário, então nós não temos essa capacidade. Deus dá a oportunidade, levanta alguém, vai lá e fala: meu servo. Assim como Deus está falando contigo hoje. Tem gente que está recebendo e tem gente que o coração está queimando. Tem gente que o coração está dizendo: que isso? Onde se viu uma coisa dessa? Eu vim participar da ceia, o irmão fica falando essas coisas. Exatamente isso. É Deus dizendo a você: eu te dou mais uma oportunidade. Te dou mais uma oportunidade. Você está sendo repreendido, você está sendo julgado, você está sendo repreendido por mim, está dizendo o Senhor, porque eu tenho cuidado de você e não quero que você seja condenado com o mundo. Observe vocês, meus irmãos, depois de estarmos tanto tempo na presença de Deus, às vezes é um pregador como eu, às vezes é um instrumentista, às vezes é um cantor, às vezes é o irmão porteiro, às vezes é o irmão diácono, às vezes é o irmão presbítero, passa anos na casa de Deus, e serve aqui, serve ali, mas não com inteireza de coração. De repente, por não ter a capacidade de julgar os seus próprios atos, é crente em fornicação, é crente em adultério, é crente na mentira, na enganação, no roubo. De repente o Senhor dá a oportunidade, a pessoa não consegue captar a oportunidade, não se julga, e quando é julgada não aceita o julgamento. E a Bíblia Sagrada fala que então essa pessoa, ela vai ser condenada com o mundo. Passou 50 anos na igreja e vai ser condenada com o ímpio. Aquele mesmo ímpio que você passa e vê ele cheirando xixi, usando crack, usando cocaína, falando palavrão, andando nu pela rua, fazendo assalto, roubo. Aquele mesmo que você olha e fala: meu Deus, o que é isso? Se você não aceita o Espírito Santo de Deus te convencer, você não aceita Deus usar alguém para te julgar, você vai ser condenado juntamente com as pessoas que praticam as coisas ruins. E olha que muitas pessoas que estão nessa situação podem se levantar e se arrepender.
E podem ser os últimos que serão os primeiros. E você, depois de estar há tanto tempo na igreja, pode ser aquele que parecia ser o primeiro, mas que será o último. E vai ser julgado juntamente com ladrões, com estupradores, com mentirosos, com bandidos, com assassinos, pessoas que não se arrependeram. Essa palavra é dura, é dura, é dura. Por isso, meus irmãos, o nosso cuidado. A mesa está colocada, aí está o pão e o cálice, isso é sagrado. Mas olha para você mesmo, olha para a sua própria vida, para que nós possamos participar do corpo e do sangue de Jesus nesse pão e nesse cálice, de uma forma adequada e de uma forma agradável ao Senhor. E você que não participa, eu não vou participar por essa ou por outra razão, a decisão é sua. Mas não dá para achar também que eu não vou participar da ceia. Já faz um ano que eu não participo da ceia, para não ser condenado com o mundo. Mas faz um ano que você não participa da ceia, há um ano você não faz concerto. Vai ser a mesma coisa. Uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos que viver a firmeza da palavra de Deus e nunca mais olhar para trás. Porque melhor seria que você não tivesse conhecido a palavra de Deus, do que conhecendo a palavra de Deus, não obedecê-la e não fazer dela a sua regra de fé. Que Deus abençoe vocês, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei o meu corpo que é partido por vós. E também a mesma coisa fez com o cálice, deu graças, dividiu e disse: tomai, esse é o meu sangue que é derramado por vós. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos participar da ceia do Senhor com cuidado. Se você tem poder, tem o Espírito Santo de Deus, que você possa hoje praticar o julgamento de si mesmo, e que Deus fale aos vossos corações com mais profundidade a cada dia.